Olá, eu sou Carolina Dias, nutricionista e fisioterapeuta, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o kefir. Vocês sabem o que é o kefir? Aposto que vocês já ouviram falar de kefir e sempre se perguntaram o que é realmente o kefir, para que serve. Muitos devem ter falado assim, ajuda no intestino, é bom para quem tem intestino preso, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o kefir neste vídeo. Mas primeiramente eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem, curtissem, para me ajudar a estar alcançando mais pessoas que queiram saber sobre vida saudável e sobre alimentação. O kefir, eles são probióticos, eles são simbióticos, eles vão ajudar as boas bactérias aí do intestino. Aí vocês vão me perguntar, peraí, quer dizer que eu vou estar consumindo, ingerindo bactérias? Sim, é isso mesmo. Na verdade, nós somos feitos de bactérias, não sei se vocês sabem disso, mas é. Nosso corpo tem trilhões de bactérias e a maioria delas mora no intestino. E elas podem ser boas ou ruins. Nós precisamos cultivar as bactérias boas do intestino porque elas têm inúmeros benefícios para o nosso organismo. E o kefir, eles são bactérias boas. Então, uma vez que a gente ingere o kefir, a gente pode utilizar uns 50 ml, 150 ml no dia. Vocês estão trazendo para o intestino de vocês milhares de bactérias boas, certo? Então, é importante porque uso o kefir no nosso dia a dia. O kefir ele tem inúmeros benefícios e eu vou falar agora para vocês. Então, como eu disse, no nosso organismo existem milhões de bactérias e elas são fundamentais no processo de sintetização de vitaminas. Nós precisamos delas para absorver melhor as vitaminas que vêm dos alimentos. Inclusive é no intestino, através dessas bactérias, que nós produzimos endorfina, tá? Então, a gente precisa serotonina, endorfina é produzida através do intestino, tá? Então, se a gente não tem uma boa saúde intestinal, uma boa microbiota intestinal, nós temos a saúde em geral comprometida. Por exemplo, uma alimentação tóxica, rica em industrializados, quando entram no nosso organismo, que passam pelo nosso intestino, se nós não tivermos bactérias boas ali, e sim as bactérias ruins predominantes, nós vamos ter a hiperpermeabilização da parede do intestino. Então essas toxinas, elas vão penetrar na nossa corrente sanguínea, fazendo um estrago na nossa saúde. Essas toxinas, elas vêm da onde? Da própria alimentação que nós temos aí no nosso dia a dia. Então, se vocês trazem o kefir para o seu intestino, se vocês trazem as bactérias boas, elas colonizam de maneira tranquila, legal, bacana o seu intestino para que não haja a hiperpermeabilidade intestinal e a produção aí dessas toxinas rolando pela corrente sanguínea de vocês. Então, o kefir, ele tem essa função de colonizar o intestino, ajudando na produção de vários benefícios para o nosso corpo, inclusive na absorção de vitaminas e minerais, na saúde, na produção aí de serotonina, na produção do bem-estar. Então, pessoas que têm um intestino ruim, pessoas que têm disbiose, que é essa alteração da microbiota intestinal, ela inclusive pode ser são pessoas que têm uma tendência maior, inclusive à depressão, porque não tem a produção de serotonina produzida lá no nosso intestino por essas bactérias boas. E o kefir, gente, ele é 100% natural. Vocês podem achar eles através de sites de doação, porque vocês precisam cultivar o kefir. O kefir, por serem bactérias, vocês precisam cultivá-los. Tem algumas outras marcas que estão saindo aí no mercado que tem o kefir já mais industrializado. Porém, quanto mais natural, melhor. Inclusive, tem alguns grupos de Facebook que fazem doações de kefir, certo? Então, para vocês que têm interesse, vocês podem buscar aí na internet que vocês vão achar vários grupos de Facebook, sites que vendem, que doam kefir, tá? E aí vocês podem utilizar o de leite ou de água. Quem tem realmente intolerância à lactose, realmente vai ser necessário utilizar o kefir de água. Quem não tem intolerância à lactose, pode utilizar o kefir de leite. Eu particularmente prefiro o kefir de leite. Ele é um pouco mais ácido, porém o gostinho dele é um pouco melhor. Aí o que vocês podem fazer? Podem colocar no suco, podem colocar em um iogurte, vocês podem utilizar eles de várias formas, até bater um pouquinho de fruta, tá? Com água mesmo, e aí vocês vão consumir uma vez ao dia de 50 a 150 ml dia, tá? Quem tem intestino preso podem ter certeza que vão super se beneficiar com o uso do kefir. Mas ele não é só para quem tem intestino preso. Todas as pessoas
podem utilizar o kefir, não tem problema nenhum, porque eles realmente vai ter só benefícios para a saúde de vocês. Ah, Carol, e eu posso utilizar o kefir sem procurar um médico, sem procurar um nutricionista? Gente, todas as vezes que a gente fala em alimentação saudável, obviamente que a maioria das pessoas podem utilizar sim, mas sempre vão haver situações que há alguma situação que você não deve, não pode utilizar por algum motivo, como eu falei da questão da intolerância à lactose, o uso de água. É bom sim colocar para o seu médico, para o seu nutricionista a questão do kefir, mas aqui no meu consultório eu passo para todos os meus pacientes, certo? Então kefir são bactérias boas, bactérias benéficas para o intestino de vocês, que só vai trazer colonização, porque nós somos formados por milhões, trilhões de bactérias. Porém, nós precisamos cultivar as bactérias boas. E não é apenas através do kefir que vocês podem cultivar as bactérias boas. Vocês devem e podem cultivar as bactérias boas também pela alimentação saudável. Existem milhões de bactérias que vêm de frutas, de verduras. Quanto mais orgânica e mais saudável, vocês vão estar utilizando as bactérias boas. Bactérias ruins, elas são alimentadas por doces, por massas, por açúcar refinado. Então, quanto menos açúcar doce vocês consumirem no dia a dia de vocês, menos bactérias ruins vocês vão ter. Então, as pessoas que têm obesidade, geralmente são pessoas que têm muitas bactérias ruins no intestino, porque sempre tiveram uma alimentação muito ruim. A primeira coisa que a gente deve fazer nesse tipo de paciente é descolonizar esse intestino, fazer uma detox intestinal. Existem várias formas de fazer detox. Eu tenho a minha que eu passo para os meus pacientes, né? Mas isso aí é muito individual de cada nutricionista, de cada profissional, e deve ser passado pelo seu nutricionista. Mas a gente descoloniza e recoloniza com uma boa alimentação, com o uso de probióticos, com o uso de kefir. E vocês vão ter uma diferença enorme na saúde, na disposição, né, na alegria de viver, porque o intestino funcionando, tudo vai ficar melhor ao seu redor, vocês podem ter certeza disso. Então o kefir é natural, o kefir é saúde, o kefir é qualidade de vida, e o kefir vocês podem achar em vários lugares na internet que vocês vão conseguir, é muito tranquilo de fazer, é muito natural e é muito fácil. Basta vocês terem um pouquinho mais aí de prática, mas todos os lugares vocês vão saber como realmente produzir, porque eles vão ensinar. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pelo vídeo. Se vocês gostaram, entenderam sobre o kefir, sobre o intestino, dá uma curtida aí, compartilha esse vídeo, que a gente vai estar sempre aqui trazendo novidade para vocês.